E aí, galerinha, novamente o professor Maicon Douglas aqui. Agora nós vamos falar de um assunto muito bacana. É um assunto que eu gosto muito, que me chama muita atenção, que são os triângulos. A princípio parece algo bem bobo até, né? Os triângulos, mas eles têm relações muito legais de se estudar, né? Hoje nós vamos falar sobre duas delas, que são a identificação dos triângulos através de dois fatores, né? O primeiro é pela quanto aos lados do triângulo, e o segundo é quanto aos ângulos. A letra são um pouquinho mais ou menos aqui, mas... Então nós vamos classificar os triângulos em quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Primeiro vamos tratar aqui do triângulo quanto aos seus lados. Vamos subir um pouquinho aqui, deixa aqui mesmo, para vocês entenderem aqui, né? Quanto aos seus lados. Primeiramente eu quero dizer que nós temos três tipos de triângulo quando nos referimos aos lados deles, né? Quando estamos observando aos lados do triângulo, né? Os lados são essas arestas da nossa figura geométrica, aqui no caso do triângulo, e ele nos ajuda a identificar que tipo de triângulo é. Por exemplo, nós temos três tipos: o equilátero, o isósceles, o escaleno. Mas como que eu sei que é cada um? Primeiramente, equilátero. Ele é um triângulo que possui exatamente todos os lados iguais. Os três lados têm a mesma medida. Então, se em algum momento você pegou num exercício, em alguma situação, até mesmo da vida real, um triângulo, né, que tenha os três lados com a mesma medida. Esse triângulo é exatamente um triângulo equilátero, né? Porque, como aqui nesse exemplo que eu coloquei, nós temos aqui um triângulo que tem a medida 3 para esse lado, a medida 3 para esse lado e a medida 3 para este lado também. Então significa dizer que ele é um triângulo equilátero, pois nós temos as mesmas medidas para todos os lados. Isso é um triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais. Certo, mas e o isósceles? O isósceles tem uma pequena diferença, não sei se vocês perceberam, né? O isósceles ele possui apenas dois lados iguais. Temos aqui, por exemplo, eu coloquei aqui como referência aqui, né, só para especificar melhor, para ficar mais fácil de entender, né, que este lado aqui em vermelho é igual a este lado em vermelho também, esse lado mais escuro, né, na realidade ele está em azul, mas não dá para perceber muito bem no vídeo. Ele mede 3. Então aqui nós temos medida 2 para esse lado, medida 2 para esse lado e 3 para esse lado. Percebemos que uma medida é diferente e as outras duas são iguais. Então este triângulo é isósceles, pois possui duas medidas iguais, dois lados iguais e apenas um lado diferente. Então ele é um triângulo isósceles. No escaleno, né, se os dois primeiros, o primeiro tem todos os lados iguais, o segundo tem apenas dois lados iguais, o terceiro tipo de triângulo, quanto aos lados, nós não temos nenhum lado igual. Então, se você pega um triângulo e ele não tem lado nenhum,
igual, todos os lados são diferentes, aqui como nesse exemplo, um lado mede 1,5, o outro lado mede 2, o outro lado mede 3. Então, esse triângulo será um triângulo escaleno. Esse nome feio mesmo, escaleno. Desculpa. Ele será um triângulo escaleno, e assim nós temos nossos 3 tipos de triângulos quanto ao lado. Um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, o triângulo isósceles, que tem apenas 2 lados iguais, e o triângulo escaleno, que não tem nenhum lado igual. Todos os lados são diferentes, certo? Todos os 3 lados são diferentes. E legal, esses são os triângulos, a diferença dos triângulos quanto aos lados. E quanto aos ângulos, nós temos também 3 tipos, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós identificamos, primeiramente, nós identificamos o ângulo dentro do... Agora não importa para mim, já deixando bem claro, não importa qual o tamanho dos lados do meu triângulo, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Se eu quero saber a diferença dos triângulos quanto ao ângulo, eu vou prestar atenção nos ângulos aqui de dentro. Como ângulo, nós temos aqui a junção entre 2 lados, e a abertura entre um lado e outro forma um ângulo. Vocês conseguem perceber que cada abertura tem tipo uma curva nos indicando que aqui existe um ângulo, algum valor entre 0 graus e 360 graus. No caso do triângulo, é algum valor entre 0 e 180, certo? Ele é bem... não chegará a 180, mas chegará próximo, E pois um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Mas isso é só uma curiosidade, vamos lá ao que realmente importa. Os nossos triângulos, as diferenças deles quanto aos ângulos. Nós temos 3 tipos, como eu havia comentado. O primeiro é o acutângulo, o segundo aqui é o retângulo e o terceiro é o obtusângulo. Vamos lá, eu pus nessa ordem justamente por um motivo. O primeiro, acutângulo. Ele possui dentro de os ângulos internos desse triângulo, os ângulos que nós temos dentro do triângulo, nenhum é maior que 90 graus. Ângulos menores que 90 graus, certo? Menores, não se esqueçam disso, menores. Um retângulo possui um ângulo igual a 90 graus. E o obtusângulo possui um ângulo maior que 90 graus. Desculpem a letra porque, Bom, acutângulo, ângulos menores que 90 graus. Então, todos os ângulos desse triângulo, nenhum deles é maior do que 90 graus. E nem igual a 90 graus. Todos possuem um valor menor que 90 graus. Então, se você tem um triângulo, onde os ângulos dele, nenhum dos 3 ângulos que esse triângulo possui, é maior que 90 graus, então nós temos um acutângulo, pois seus ângulos são agudos. Como que eu posso dizer? Os nossos ângulos, os ângulos de 0 até 90, até 89,9, vamos por assim, até
De 0 a 90, todos os ângulos de 0 a 90 são ângulos agudos. Então, se um triângulo possui ângulos menores que 90 graus, ou todos os seus ângulos são entre 0 e 90 graus, nós temos que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Lembre-se, ângulos menores que 90 graus. O retângulo, geralmente a gente consegue observar um triângulo retângulo pela indicação. Os ângulos nós indicamos que existe um ângulo através dessa curva, desse arquinho, entre a abertura. Quando há um triângulo retângulo, nós indicamos que o seu ângulo de 90 graus, nós indicamos ele desta forma, como se fosse um quadradinho, justamente para indicar que este ângulo é reto. Por isso o nome retângulo. Vem de reto, de ângulo reto. Então, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, você saberá que que esse triângulo possui um ângulo igual a 90 graus. Ou, quando você tiver um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, este triângulo é um retângulo, certo? E agora, para finalizar aqui com vocês, um triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Nome feio, mas é muito bonito essa relação aqui também. Eu gosto bastante. Um ângulo obtusângulo é um triângulo, um triângulo obtusângulo é um triângulo que possui ao menos um ângulo maior que 90 graus. Então, mas por que, esse nome obtusângulo? Porque, como eu havia dito, um ângulo agudo, ele vai de 0 a 90 graus. O ângulo retângulo, ele é apenas 90 graus. Se ele tem 90 graus, ele é retângulo. Aquele ângulo é reto. E se o ângulo vai de 90 até 360, nós temos um ângulo obtuso. Então, um ângulo menor que 90 é agudo, um ângulo de 90 é reto e um ângulo de maior que 90, ele é obtuso. Então, o nosso triângulo que possui ao menos um ângulo maior que 90 graus, ele é um obtusângulo. Nós temos um ângulo obtuso maior que 90 graus. Então, essas são as relações quanto aos lados e quanto aos ângulos. Espero que vocês tenham entendido, Um triângulo equilátero possui todos os lados iguais. Um triângulo isósceles possui apenas dois lados iguais. Um triângulo escaleno não possui nenhum lado igual. Um triângulo acutângulo, todos os seus ângulos são menores que 90 graus. Um triângulo retângulo possui pelo menos um lado, possui um lado igual a 90 graus. E um triângulo obtusângulo possui ao menos um lado maior que 90 graus. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima e bons estudos!